Experiência de testemunha de Jeová que a jw.org nunca conta. Experiência 2. Na década de 70, um moço foi a um estabelecimento comercial, e viu sobre o balcão do mesmo, um jornal importante do estado de São Paulo, escrito em letras garrafais na primeira página deste jornal. Testemunhas de Jeová anunciam que o fim do mundo virá em 1975. E este moço logo pensou: eu sou jovem, e já vou morrer em 1975. E ao chegar em sua casa, encontrou um evangelho sobre o sofá. Começou a ler o Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, que dizia: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e continuou lendo até João 3:16, Bíblia Almeida, que dizia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imediatamente se interessou em crer em Jesus, pensando em ter a vida eterna. Este moço fumava o dia inteiro em seu local de trabalho. Mas a partir de então, ele pensou: como que eu estou amando o meu próximo jogando fumaça na cara dele? Como que eu estou amando a mim mesmo prejudicando meus pulmões? Se eu creio em Jesus, tenho que parar de fumar. E parou de fumar de repente. Passou a ir em várias igrejas evangélicas, mas não ficou contente com as doutrinas que ali eram ensinadas. Uma testemunha de Jeová o visitou e lhe ofereceu um estudo bíblico no livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Depois de 6 meses de estudo semanal, ele se batizou como testemunha de Jeová. Ele ficou sabendo que havia uma testemunha de Jeová que estava fumando escondida e ele quis saber por quê. E uma testemunha de Jeová respondeu que até o ano de 1973, as testemunhas de Jeová podiam fumar, sem problema nenhum. Mas, que agora, veio uma nova luz para o escravo fiel e discreto, e as testemunhas de Jeová que fumassem, seriam desassociadas. Isso o deixou muito preocupado, pois ele ficou sabendo que o escravo fiel e discreto já existia desde o primeiro século. Então, como que este escravo fiel e discreto poderia permitir as testemunhas de Jeová fumarem até 1973? Depois, ele foi fazer uma visita em Betel, Cesário Lange, que é a gráfica das testemunhas de Jeová no Brasil, e viu uma foto de uma testemunha de Jeová chamada Eric Katner, vestido com paletó preto, camisa branca e uma longa piteira, que saía da sua boca com um cigarro branco na ponta. Para quem não sabe, o Eric Katner era o tradutor oficial que traduzia as publicações do inglês para o português e ele professava ser ungido. Este moço, ao ver esta foto, pensou: que contradição! Como que Deus pode ungir com o Espírito Santo uma pessoa que pratica o vício de fumar? Este moço, ao ver esta foto, pensou: que contradição! Como que Deus pode ungir com o Espírito Santo uma pessoa que pratica o vício de fumar? Este moço ficou com o pé atrás, passou a perceber que o discurso das testemunhas de Jeová muitas vezes não se harmonizava com a prática. Ele disse: assim que eu comecei a ler o Evangelho, eu senti uma necessidade enorme de parar de fumar, e parei. Agora, como que pode uma organização que afirma ser a única religião verdadeira escolhida por Jesus aqui na Terra, permitir os adeptos fumarem?
até o ano de 1973. Depois, este moço viu um livro de capa amarela das Testemunhas de Jeová chamado Lâmpada para o Meu Pé, é a Tua Palavra, publicado na década de 70. E estava escrito neste livro que para uma testemunha de Jeová sair de pioneiro, esta testemunha de Jeová não poderia estar fumando. Este moço disse que não sabia se ria ou se chorava diante disso que ele leu neste livro. Ele se perguntou: quer dizer que uma testemunha de Jeová que não sai de pioneiro pode continuar fumando, sem problema nenhum? Só não pode fumar quando sai de pioneiro? Que absurdo de contradição! O que será que o escravo fiel e discreto quis dizer com isso? Que se as pessoas vissem o pioneiro fumando, seria um mau testemunho para o nome de Jeová. Porém, se as pessoas não vissem o pioneiro fumando, daí não seria um mau testemunho para Jeová. Perceberam? Seria cômico, se não fosse trágico. E o que é pior? Como que Jeová e Jesus, que segundo o escravo fiel e discreto ensina, supervisionam a organização de Jeová aqui na terra. Como que eles poderiam permitir que uma testemunha de Jeová publicadora só não fumasse quando saísse de pioneira? Me desculpe, mas isso é um insulto à inteligência de qualquer Zé Mané. Não é? E o pior é que as testemunhas de Jeová, que alegam serem inteligentes, acham que isso não tem problema nenhum. Como que não tem problema nenhum? Tem problema sim. Este moço parou de fumar, imediatamente, quando leu o Evangelho de Cristo Jesus e o aceitou como seu Salvador. Porém, as testemunhas de Jeová podiam fumar desde 1870 até o ano de 1973, por cerca de 97 anos. É uma contradição muito infantil. A testemunha de Jeová só não podia fumar quando saía de pioneira. Um exemplo. Já imaginou Jeová em Jesus dizendo: olhem, testemunhas de Jeová, vocês só não podem roubar quando saírem de pioneiros? Porém, quando vocês não estiverem saindo de pioneiros, daí vocês podem roubar à vontade, que não é pecado, viu? Não é a mesma coisa. Quem rouba não está demonstrando amor ao próximo, e quem fuma, também não está demonstrando amor ao próximo. É simples. Basta ter só um pouquinho de massa cinzenta, funcionando, na caixa craniana. Para entender estas contradições infantis que o corpo governante das testemunhas de Jeová produzem no dia a dia. O que comprova que a JW.org mente, quando afirma ser a única organização que Jeová usa hoje na Terra. Pois Jeová e Jesus não insultam a inteligência de ninguém, mas o corpo governante das testemunhas de Jeová, sim. Vivem insultando a inteligência de todos.
Um exemplo bem claro disso é que o corpo governante afirma ser a voz de Jesus Cristo aqui na Terra. Ora, poderia Jesus consentir as testemunhas de Jeová fumarem por 97 anos? Ou, na verdade, quando a própria mídia começou a propagar os males causados pelo cigarro, na década de 70 em diante, foi só a partir de então que o corpo governante acordou. Então, se fosse mesmo a voz de Jesus, já teria acordado sobre os malefícios do fumo 97 anos antes, não concordam? É isso aí.